Ana tinha 40 anos e um coração cansado. Cansado, mas teimoso. Ainda acreditava que o amor podia consertar o que o tempo quebrava. Morava em uma pequena casa no Jardim das Acácias, um bairro simples de uma cidade média do interior paulista. Trabalhava em um salão de beleza, cortando cabelos, ouvindo histórias e guardando as próprias dores para si. No espelho das clientes, via reflexos de vidas parecidas com a dela. Mulheres que sonharam alto e aprenderam a sobreviver com pouco. O cheiro de shampoo barato e café requentado se misturava na rotina. Ana ria fácil, mas chorava sozinha. Aprendeu desde cedo que ninguém precisava ver as rachaduras, só o brilho por cima delas. Quando conheceu Mauro, ele parecia diferente. Tinha fala mansa, sorriso largo e aquele jeito de quem prometia estabilidade. Dizia que ela era a mulher mais forte que ele já conhecera. E Ana acreditou. Nos primeiros meses, ele a buscava no trabalho, levava flores de plástico e dizia coisas simples. Você merece o mundo. E de algum modo, Ana achou que finalmente o mundo estava começando a sorrir de volta. Os vizinhos diziam que ele era trabalhador, que vivia correndo atrás de bicos e sempre chegava tarde. Ela não se importava. Gostava de preparar o jantar, arrumar a mesa e ouvir o som do portão abrindo. Aquilo era amor, pensava. O amor que ela esperou por tanto tempo. Às vezes, enquanto passava roupa, imaginava o futuro. Talvez uma casa um pouco maior, talvez um cachorro. Nada grandioso, só o suficiente para chamar de lar. Mas havia algo que Ana não dizia a ninguém. Tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de, mais uma vez, ver alguém ir embora. Esse medo vinha de longe, da infância marcada por promessas quebradas, do pai que dizia, eu volto, e nunca voltava. Ana carregava essa ausência como uma cicatriz escondida. E por isso, quando Mauro aparecia com palavras doces, ela se agarrava a elas com força, como quem tenta segurar o vento. Nos domingos, ele dormia até tarde, e Ana aproveitava para lavar o quintal. Gostava de sentir o cheiro do sabão misturado ao vento. Era o único momento em que tudo parecia limpo, o chão, as roupas e o coração. Mas naquele domingo específico, algo mudou. Ela notou uma distância. Mauro falava menos, mexia no celular com frequência e sorria para uma tela que não era a dela. Ana tentou não pensar. Tentou acreditar nas próprias desculpas. Deve ser trabalho. Ele anda cansado. Sou eu que estou imaginando demais. Mas o silêncio dele começou a pesar. Um silêncio que não era só ausência de palavras, era ausência de presença. O tipo de silêncio que grita. Certa noite, ele chegou tarde. Ana estava no sofá, enrolada em uma manta, assistindo uma novela repetida. Ele beijou sua testa, deixou o celular sobre a mesa e foi direto para o banho. O som da água correndo no banheiro se misturava com o barulho do coração dela. Foi quando a tela acendeu. Uma notificação piscou. 3 palavras apenas. Já estou com saudade. Ana congelou. Os dedos tremiam. Não sabia se devia tocar ou virar o rosto, mas algo dentro dela, algo mais forte que o medo, mandou olhar. A mensagem era de alguém chamada Clara. O histórico mostrava risadas, promessas e combinações de encontros. Ela leu tudo em silêncio, sem chorar, sem respirar. A água do chuveiro continuava caindo como se o mundo lá fora seguisse igual. Mas dentro dela, algo havia quebrado. Ana fechou o celular com cuidado, como quem guarda uma arma carregada. E esperou. Esperou o som do banheiro cessar. Esperou a porta abrir. Quando ele apareceu, enrolado na toalha, ela o olhou nos olhos. Não disse nada. Não precisou. Ele desviou o olhar. E naquele desvio, ela entendeu tudo. Naquela noite, Ana dormiu pouco. Virou de lado, fingiu que estava tudo bem. Mas por dentro, a mente repetia as mesmas palavras. Já estou com saudade. E com cada repetição, algo dentro dela morria. E outra parte nascia. Uma parte que começava lentamente a duvidar das promessas. Ninguém vê quando a casa começa a rachar.
As paredes seguem de pé, o telhado cobre a chuva, o café ferve no fogão. Mas a fissura está lá, discreta, atravessando a pintura como um fio de cabelo na porcelana. Foi assim com Ana. Na manhã seguinte à mensagem, o despertador tocou com a mesma música boba de sempre. Um pagodinho antigo que Mauro insistia em manter. Ana levantou primeiro. Lavou o rosto, prendeu o cabelo num coque rápido e tentou lembrar onde tinha guardado a coragem. Abriu a janela da cozinha. Céu nublado, cheiro de terra molhada da madrugada. Sentiu vontade de chorar sem motivo, ou por todos os motivos. Mauro apareceu com a toalha no ombro, a barba por fazer, o corpo cansado. Dormiu bem? Perguntou, sem sustentar o olhar. Ana respondeu com um dormi que não enganava ninguém. O silêncio entre os dois tinha ganho peso, como se a mesa do café sustentasse, além de xícaras e pão, uma pedra grande que ninguém ousava tocar. Ele comeu depressa. Ela mexeu no pão sem fome. No rádio, o locutor falava de trânsito, aumento do tomate, previsão de mais chuva no fim da tarde. A vida seguia normal, dizia o rádio. Mas a normalidade, Ana já sabia, tinha gosto de ferro na boca. No trabalho, o salão estava cheio. Sábado chuvoso, muita gente adiando o compromisso, outras tantas aproveitando para dar um jeito no cabelo. Ana colocou a touca num pote de hidratação e perguntou à cliente como queria a franja, curtinha ou desfiada. A cliente falou da filha adolescente, do marido que chegava tarde, das contas. Ana sorriu, inclinou a tesoura, cortou com precisão. Era boa nisso, lapidar fios, aparar pontas, ouvir sem julgar. Mas as mãos, que sempre foram firmes, tremiam de leve. No pulso, o relógio marcava o tempo em passos curtos. Cada segundo parecia dizer, e agora? No intervalo, ela pegou o celular. Nada. Nenhuma nova mensagem de Clara. Ao menos não ali. Ana não mexeu mais no telefone de Mauro. Não por falta de impulso, mas por algo parecido com autoestima. Se eu fizer isso de novo, vou me perder, pensou. E decidiu observar. Só observar. A observação é uma faca de 2 gumes. Revela e machuca. Notou que ele tomava banho mais demorados, que sorria sozinho para a tela, de lado, aquele sorriso miúdo que pessoas guardam para segredos. Notou também que, quando ela perguntava como foi o dia, ele respondia corrido e mudava de assunto. Numa terça, à noite, Ana serviu arroz, feijão, carne de panela e salada de tomate com cebola. Mauro elogiou a carne, limpou o prato, agradeceu. Depois disse que ia ao mercado, comprar uma coisa que faltou. Ana o observou vestir a camiseta, passar perfume, arrumar o cabelo com a mão. Mercado? Perguntou, quase num sussurro. Rapidinho, ele respondeu. O portão rangeu. O cheiro do perfume ficou na sala, espesso como mentira. Ela não foi atrás. Também não ligou. Não mandou mensagem. Sentou no chão da cozinha e ficou ali, de costas para o armário, sentindo o porcelanato frio na pele. Ouviu os vizinhos falando alto, um cachorro latindo, uma moto cortando a rua. E pensou nas promessas antigas. Não vou te decepcionar. Somos nós dois. Confia em mim. Promessas são palavras com laço, bonitas por fora, mas podem sufocar. No domingo, a mãe de Ana ligou cedo. Perguntou se a filha ia passar para tomar café. Ana disse que sim. A mãe morava no mesmo bairro, 2 ruas acima, numa casinha com cheiro de bolo de fubá e pano de prato bordado. Quando Ana chegou, encontrou a mesa posta. Pão, manteiga, café forte, o bolo cortado ainda morno. A mãe olhou fundo nos olhos dela. Tá tudo bem, filha? Ana ergueu o queixo. Tá. A mãe não insistiu. Ofereceu bolo, falou do preço da luz, das dores no joelho, do neto da vizinha que tinha passado na faculdade. Amor, às vezes, é não indagar o que a outra ainda não consegue dizer. Ao voltar para casa, Ana arrumou o guarda-roupa. Tirou as roupas velhas, separou o que não usava, dobrou o que ficaria.
Organizar o fora era a única forma de não desmoronar por dentro. No fundo da gaveta, achou uma carta antiga que ela mesma havia escrito, anos atrás, numa madrugada de solidão. Não lembrava da carta. O papel amarelado guardava um texto curto. Se um dia você esquecer quem é, volte para o que te habitava antes de qualquer promessa. Ela releu, guardou no bolso, respirou como quem resgata. As rachaduras seguiram aparecendo, finas, quase invisíveis. Mauro começou a evitar os encontros de família. Dizia que estava cansado, que ia ficar de boa. Ana ia sozinha. Nas rodas de conversa, ria quando precisava, escutava quando alguém a buscava. Mas aprendia o silêncio. Aos poucos, percebeu que o silêncio também diz muito sobre uma mulher. Diz do peso que ela carrega, da dignidade com que sustenta, do limite que se aproxima. No salão, uma cliente fiel, Cida, notou a mudança. Ana, você tá mais séria. Aconteceu alguma coisa? Ela ajustou a capa no pescoço da cliente e respondeu com serenidade. Tô aprendendo a falar menos. Cida concordou com um aceno de cabeça. Às vezes é o que dá para fazer. À noite, Ana começou a caminhar. Pegava a rua principal, seguia até a praça, contornava o coreto e voltava. A cidade tinha aquele cheiro misto de poeira e chuva guardada, de padaria acendendo o forno e garagem molhada. Nos passos, ela contava até 10, depois recomeçava. Os olhos, mesmo atentos, buscavam dentro. Caminhar virou um modo de varrer a casa interna. Numa dessas caminhadas, cruzou com Joana, vizinha de muro e amiga de conversa de portão. Sumida, Joana disse com um abraço. Precisei de ar, Ana respondeu. Joana olhou de relance para a aliança fina no dedo da amiga. E o Mauro? Trabalhando. Bom que ele trabalha, né? É. Ambas entenderam que o assunto terminava ali. A noite trouxe vento. Na volta, Ana encontrou Mauro na sala, chinelo esticado, televisão alta demais. Ele sorriu, bateu a mão no sofá, indicando espaço. Vem ver esse filme. Ela sentou, guardou as pernas junto ao corpo e assistiu sem assistir. Fez uma pergunta curta sobre o dia. Ele devolveu um resumo ainda mais curto. No intervalo, o celular dele vibrou. Ele pegou com rapidez, como quem salva algo da queda. Ana desviou o olhar para a janela. Chovia fino, um som constante, macio. Pensou nas plantas do quintal bebendo água. Pensou em si mesma sem água. As noites ficaram pontilhadas de insônia. Ana acordava às 3, às 4, às 5. O coração com a mesma pergunta. O que eu faço? Ela não tinha resposta. Talvez porque, no escuro, respostas se escondem. Ou porque, na vida, algumas respostas não existem. Existem decisões. Num sábado, ele disse que viajaria a trabalho com um colega. Saída de manhã, volta no mesmo dia, se tudo correr bem. Ana ouviu, mordeu o interior da bochecha, assentiu. Quer que eu faça um sanduíche para levar? Quero. Ela fez 2. Um ele levou. O outro, ela guardou num saquinho e colocou no freezer, sem razão aparente. Às vezes, a gente guarda restos como quem tenta guardar o que não quer perder. Quando ele saiu, a casa ficou maior. Ana lavou o banheiro, esfregou o rejunte, trocou o tapete da porta. Depois ligou o rádio. Uma música antiga falou de promessas, ironia barata do destino. Ela desligou, fez café, sentou. A xícara tremia um pouco na borda da mesa. No bolso, a carta dobrada. Ela pegou, abriu, releu. As letras eram dela, mas soavam como conselho de alguém mais sábio. Volte para o que te habitava, antes de qualquer promessa. O que a habitava antes? Ana pensou na menina que cortava cabelo das bonecas com tesoura de unha. Pensou na adolescente que juntou moedas para fazer o curso de cabeleireira em 3 parcelas. Pensou na mulher que, apesar de tudo, construiu uma rotina com as próprias mãos. No fundo, ela se conhecia, só tinha esquecido. À tarde, Ana foi visitar a irmã mais nova, Bia.
Bia morava num apartamento simples, planta na janela, panela no fogo, acolheu a irmã com um abraço demorado. Fica pra janta? Fica um pouco. Na sala, conversaram de coisas pequenas. Bia, em algum momento, perguntou com cuidado: Tá feliz, Ana? O ar mudou de densidade. A pergunta ficou pendurada entre as duas, como roupa no varal em dia úmido. Ana respirou. Eu tô acordando. Bia não insistiu. Trocaram um olhar que dizia: Quando quiser falar, eu tô aqui. No caminho de volta, o céu clareou de leve. Um pedaço de azul escapava entre as nuvens como um lembrete. Ana sorriu de canto. Não uma alegria plena, um alívio discreto. Talvez a vida também abrisse frestas. Chegou em casa antes de Mauro. Tomou banho demorado, lavou o cabelo, esfregou o couro cabeludo como quem arranca pensamentos repetidos. Saiu do banho com a toalha no corpo e o rosto limpo. No espelho, reconheceu os traços da própria história, as olheiras, as sardas, as pequenas rugas ao redor da boca. Enxugou-se com calma, passou um creme barato no rosto, prendeu o cabelo, depois vestiu o pijama azul de sempre. Fez um chá de capim-cidreira, sentou no sofá, luz baixa, televisão desligada. A casa respirava silêncio, mas o silêncio já não doía tanto. Talvez porque o corpo dela finalmente ocupasse todo o espaço. Quando Mauro chegou, trouxe um saco de pão e um sorriso ensaiado. Comprei pra gente. Ana agradeceu, mordeu um pedaço, sentiu o gosto morno e o miolo macio. Ele perguntou do dia. Ela contou da visita à irmã, do rejunte limpo, do chá. Nada de acusações, nada de perguntas armadas. A faca afiada ficou na gaveta, por enquanto. Antes de dormir, Mauro deixou o celular carregando na sala. Ana ficou ali, sozinha com o aparelho e com a própria dignidade. Ela poderia abrir, vasculhar, imprimir provas para um tribunal que só existia na cabeça, mas escolheu não fazer. O coração ainda doía, é verdade. As rachaduras continuavam na parede, mas agora, além da dor, existia fronteira. Apagou a luz, deitou. O vento entrou pela janela, trouxe o cheiro distante de terra e de algum jasmim perdido. Ana fechou os olhos. Antes de dormir, sussurrou uma frase que não era oração nem promessa. Apenas um pacto consigo. Eu vou descobrir, e quando eu souber, eu escolho. As pequenas rachaduras não derrubam casas de uma vez. Elas avisam. Avisam como o estalo da madeira antes da quebra, como a sombra antes da tempestade, como o silêncio antes da palavra certa. Ana, agora, escutava os avisos e, sem perceber, começava a construir dentro de si um lugar onde não cabiam mentiras. No dia seguinte, algo mudaria. Mas, naquela noite, bastou saber. O amor que ela queria não podia mais conviver com respostas curtas, sorrisos escondidos e banhos longos demais. A luz do quarto desenhou um contorno suave nas paredes. As fissuras, discretas, ainda estavam lá. E Ana finalmente as via. O corpo percebe antes da mente aceitar. O cheiro muda, a voz muda, o jeito de tocar, de desviar o olhar, de respirar perto. Ana começou a notar esses detalhes. Era uma terça-feira abafada. O ar parecia parado, como se a cidade inteira prendesse o fôlego. O ventilador girava devagar, levantando o cheiro do sabão em pó misturado ao suor de um dia longo. Ana voltara do salão exausta, cortara cabelo de crianças agitadas, escutara histórias de casamentos desfeitos e tentativas de recomeço. No fim do expediente, Cida, a colega mais velha, ofereceu uma carona. Tá com cara de quem precisa dormir umas 10 horas. Ana sorriu de canto. Ou de quem precisa acordar. O carro seguiu pela avenida, o céu pesando em nuvens. Ana olhava pela janela, vendo o reflexo das luzes dos postes. Pensava em Mauro. Pensava no quanto ele tinha mudado nos últimos meses. Era como se estivesse em outro lugar, mesmo quando estava ali. Chegou em casa, abriu a porta e sentiu o cheiro. Um perfume diferente. Não era o dele, nem o dela. Algo adocicado demais, um toque de baunilha, daqueles que ficam no ar e colam na roupa.
Ana parou na entrada, o coração travado entre o que queria acreditar e o que sabia. Chamou. Mauro! Nenhuma resposta. Entrou devagar. O sofá estava um pouco fora do lugar. Uma almofada caída, o copo na mesa com restos de suco, o chão limpo demais, como se alguém tivesse apagado vestígios. Ele apareceu minutos depois, vindo do quarto com o cabelo ainda úmido. Oi, cheguei há pouco. Ela observou o rosto dele. Um detalhe pequeno. O sorriso. Era o mesmo, mas não era. Tinha o ar de quem guarda um segredo debaixo da língua. Ana sentiu o nó subir pela garganta. Respirou fundo. Perguntou o trivial. Quer jantar? Ele disse que já tinha comido. Lanchei na rua. Silêncio. O tipo de silêncio que parece pesar nas paredes. Ela foi até o quarto, sentou na beira da cama e ficou olhando o espelho do guarda-roupa. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas firme. Por um instante, sentiu raiva. Não dele, de si mesma, de ter deixado o amor virar espera. Naquela noite não falou mais nada. Deitou-se virada para o lado, fingindo dormir. Mauro mexia no celular, rindo de algo em voz baixa. O som das teclas sendo tocadas era o compasso da traição. Ana manteve os olhos fechados. As lágrimas vieram silenciosas. O lençol absorveu sem julgamento. Os dias seguintes correram lentos. Ela passou a acordar antes do despertador, fazia café e deixava pronto o pão dele, como sempre. Mas a forma de olhar já era outra. Não havia mais ilusão. Só observação. E dentro dela, um plano começava a nascer. Não vingança, mas verdade. No salão, os comentários das colegas giravam em torno de novelas, contas e filhos. Ana sorria, participava, mas o pensamento vagava. Na hora do almoço, abriu o caderno onde anotava cortes e horários. Entre uma página e outra, escreveu uma frase sozinha. A mentira tem cheiro, e eu aprendi a senti-lo. Uma noite, o celular dele ficou sobre a mesa de novo. Mauro estava no banho. A tela acendeu. Uma notificação do mesmo nome. Clara. Ana olhou, mas não tocou. Sabia o que significava. O coração acelerou, mas o corpo ficou quieto. Não precisava de provas, precisava de força. Saiu para o quintal. O vento da noite balançava o varal. O cheiro da roupa limpa misturava-se ao perfume que ainda sentia no ar. Fechou os olhos e prometeu a si mesma que não seria destruída por aquilo. No dia seguinte, vestiu uma roupa nova para o trabalho. Uma blusa vermelha que não usava há meses. Prendeu o cabelo de outro jeito. Colocou batom. No espelho, enxergou algo diferente. Não era vaidade. Era lembrança de quem ela era antes do cansaço. Cida reparou. Hoje tá bonita, hein? Ana respondeu. Tô tentando lembrar que existo. As duas riram, mas o riso dela vinha de um lugar profundo. O ponto exato onde começa o recomeço. No fim da tarde, uma chuva pesada caiu. Ana ficou sozinha no salão, varrendo o chão. Cada fio de cabelo que caía no saco parecia uma lembrança sendo varrida também. Quando apagou as luzes, o barulho da chuva era ensurdecedor. Correu até o ponto de ônibus, encharcada. E por alguma razão que nem ela soube explicar, começou a rir. Rir de tudo, de nada, da ironia da vida. Chovia por fora, e dentro dela algo se lavava. Chegou em casa tarde. Mauro dormia no sofá, televisão ligada em volume baixo. O celular dele estava no chão. Ela o pegou, colocou na mesa e o observou por alguns segundos. Pensou em abrir, mas o que ganharia? Mais dor? Mais perguntas? Deixou onde estava. Foi para o quarto, tirou a roupa molhada e ficou parada diante do espelho. Os ombros nus, o cabelo escorrendo água, a pele arrepiada, pensou. Eu ainda estou aqui. E naquele instante percebeu. O amor dela por ele começava a morrer, mas o amor por si mesma começava a nascer. Nos dias seguintes, Ana passou a anotar tudo. Os horários, os gestos, as ausências. Não por desconfiança, por clareza. Sabia que a verdade chegaria sozinha, apenas não sabia quando. E chegou, de forma banal, quase cruel. Uma tarde qualquer, ele esqueceu o celular em casa.
Ana viu a tela acender e o nome, de novo, Clara. A mensagem dizia: "Te espero no hotel, quarto 12". O corpo de Ana não tremeu. A mente, sim. O ar ficou espesso. A casa pareceu girar devagar. Ela fechou o aparelho e sentou-se. Não chorou. A lágrima já não vinha fácil. A calma dela não era paz. Era a exaustão. A certeza do que sempre soube. O cheiro, o olhar, o silêncio. Tudo levava até ali. À noite, quando Mauro chegou, Ana estava na varanda, sentada, olhando o céu. "Você tá quieta ultimamente", ele disse. "Aprendi a observar." "Observar o quê?" "Os cheiros, as verdades." Ele riu desconcertado. "Tá poética hoje." "Não, tô só lúcida." Ele foi dormir primeiro. Ana ficou ali, olhando as luzes distantes das casas vizinhas. Pensou na mulher que acreditava em promessas. Pensou na mulher que agora sentia o cheiro das mentiras antes que elas falassem. E entendeu. O amor verdadeiro nunca precisaria ser escondido no bolso de uma calça ou em uma mensagem apagada às pressas. A madrugada seguiu silenciosa, mas dentro dela algo se movia. Um impulso antigo, uma força que vinha de dentro da ferida. Ana não sabia o que faria no dia seguinte, mas sabia o que não faria mais: aceitar migalhas em nome do amor. O cheiro diferente no ar já não a feria. Era um aviso. E pela primeira vez, ela respirou fundo, deixou o ar entrar e começou, sem saber, a preparar o próprio renascimento. Naquela noite, o mundo parecia em pausa. A rua dormia, os cachorros calados, o vento sem força, o relógio marcando horas que não passavam. Ana ficou deitada, olhos abertos no escuro, sentindo o corpo do lado dele, mas a quilômetros de distância. O celular dele estava na cômoda, carregando. A luz fraca da tela piscava de tempos em tempos, iluminando o quarto com lampejos azuis. Cada piscar era um lembrete. Havia algo ali que ela não devia ver, mas não conseguia ignorar. Ela se virou para o outro lado, tentou dormir. O travesseiro tinha o cheiro dele, e o cheiro, agora, doía. Pensou em levantar, pegar a bolsa e ir embora, mas o medo a segurou. O medo da solidão, do recomeço, do vazio, e mais fundo ainda, o medo de admitir que se enganou. Mauro respirava pesado, sono profundo ou fingido. Ana olhou o rosto dele à meia luz, os traços duros, a barba por fazer, o queixo relaxado. Durante tanto tempo ela achou que conhecia aquele rosto. Agora parecia o de um estranho. Ela se levantou. Foi até a cozinha. A casa inteira parecia observá-la. O som dos passos, o tilintar leve do copo, o vento passando por baixo da porta. Tudo fazia barulho demais no silêncio. Fez café, porque o café era o gesto automático quando o coração doía. O cheiro se espalhou, quente, reconfortante, contraditório. Ela se sentou na mesa, abraçou a xícara e esperou. Esperou o tempo passar, esperou o amanhecer, esperou o que não sabia nomear. Na parede da cozinha, o relógio de plástico marcava 3h20. Ana observou o ponteiro girando devagar. Pensou em quantas noites iguais já tinha vivido. Noites em que o amor parecia estar em coma, respirando por aparelhos. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e começou a escrever. Não era uma mensagem, nem uma carta. Era um desabafo sem destinatário. O silêncio dele me ensina mais do que as promessas que já fez. Eu não quero mais um amor que precise ser vigiado. Quero o amor que me deixa dormir em paz. Apagou o texto, guardou o celular. Ficou olhando o vapor do café subir, dissolver-se no ar. O som de passos veio do quarto. Mauro apareceu na porta, com os olhos semicerrados. Tá acordada a essa hora? Não consegui dormir. Tá pensando no quê? Em mim. Ele riu de leve. Em você? Estranho isso. Faz tempo que eu não penso. Ele se aproximou, coçou a cabeça. Você anda diferente, Ana. Tá fria. Não tô fria, Mauro. Tô cansada. Cansada de quê? De carregar sozinha o que era pra ser dos dois. Ele bufou, pegou um copo d'água, voltou pro quarto. Ana ficou ali, imóvel.
A conversa não era nova, mas dessa vez tinha peso. Não era briga, era constatação. Quando o sol começou a nascer, ela abriu a janela. O céu estava alaranjado e o ar da manhã tinha cheiro de terra úmida. Por um instante, sentiu vontade de chorar de alívio. A noite tinha sido longa, mas ela estava inteira. A dor não a tinha destruído, só deixado mais desperta. Durante o dia no trabalho, as palavras não vinham. Cida percebeu. Você tá pálida, menina. Dormiu? Não muito. Problemas em casa? Ana deu de ombros. Acho que só descobertas. A tesoura cortava o cabelo com firmeza. O som do metal parecia ecoar dentro dela. Clique, clique, clique. Cada corte era uma liberação. Cada fio caído no chão era um peso a menos. No fim da tarde ficou sozinha no salão. A luz fraca, o som da chuva fina lá fora, o cheiro de shampoo no ar. Ana pegou o espelho de mão e se olhou. Não gostou do que viu. Mas não por causa da aparência, era por dentro. Havia uma mulher ali que ela quase não reconhecia, calada demais, apagada demais. Pegou a tesoura, cortou o próprio cabelo. Não muito, só as pontas, mas o gesto foi simbólico, íntimo. Um jeito silencioso de dizer, eu ainda posso mudar o que é meu. À noite, Mauro chegou tarde, molhado, cheiro de chuva e perfume recente. Ana estava no sofá, lendo um livro qualquer. Ele passou por ela, beijou sua cabeça, foi direto para o banho. E de novo, o celular sobre a mesa. E de novo, a luz piscando. Dessa vez, Ana não desviou o olhar. Levantou devagar, pegou o aparelho. A senha, a mesma. Desbloqueou. E ali estava, a conversa inteira. Você pensou em mim hoje? Pensei o tempo todo. Quero te ver amanhã. Não sei se dá. Ela desconfia. Diz que tem trabalho. Ana leu tudo, sem respirar. O ar parecia denso, pesado, irrespirável. As palavras eram simples, mas doíam como facas. Fechou o celular, voltou a colocá-lo exatamente no mesmo lugar. Foi até o quarto. O som do chuveiro ainda corria. O espelho do banheiro estava embaçado e a voz dele cantava baixinho do outro lado da porta. Ana olhou para si mesma no espelho. Os olhos vermelhos, a pele pálida, o queixo trêmulo. E mesmo assim havia algo ali, uma centelha. A dor começava a se transformar em lucidez. Foi dormir sem dizer nada, mas o silêncio dela, naquela noite, não era o mesmo. Não era medo, era decisão. Na manhã seguinte, ela levantou cedo, antes do despertador. Preparou o café, arrumou a mesa e deixou tudo como sempre fazia. Mas dentro dela o movimento era outro. Não era rotina, era despedida. Enquanto ele tomava café, ela observou cada gesto dele. A forma como mexia o açúcar, o olhar rápido para o celular, o jeito de ajustar o relógio no pulso, todos os detalhes de um homem que ela conheceu e que agora sabia que já não existia. Antes de sair para o trabalho, Mauro perguntou: Você quer que eu te busque à noite? Ana respondeu: Não precisa. Hoje eu vou andar. Ele deu de ombros. Tá bom. Saiu, e pela primeira vez, ela sentiu alívio por vê-lo partir. A casa ficou em silêncio. Mas o silêncio dessa vez não pesava. Era um espaço novo, um respiro. O tipo de silêncio que vem antes da verdade e da coragem. Naquela noite, Ana realmente andou. Pelas ruas do bairro, sentindo o vento morno bater no rosto, o cheiro de jasmim vindo de algum jardim, o som distante de um rádio tocando Roberto Carlos. Pensou na mulher que acreditava em promessas, na mulher que agora caminhava sozinha, com passos firmes no escuro. E pela primeira vez entendeu. O silêncio também pode ser resposta. Naquela manhã, o sol nasceu sem pressa. A luz atravessava as frestas da cortina e desenhava listras no chão do quarto. Ana ficou ali, deitada, olhando o teto, sentindo o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Sabia o que precisava fazer. Só ainda não sabia como. O celular de Mauro vibrou sobre a cômoda. Um toque. 2, 3. Ana olhou. O nome na tela era o mesmo. Clara. Ela levantou,
respirou fundo e caminhou até o banheiro. O rosto no espelho não era o de uma mulher destruída. Era o de alguém prestes a nascer de novo. Molhou o rosto, passou batom, um gesto pequeno, mas simbólico. Não iria chorar. Não mais. No salão, o movimento era intenso. Cabelos caíam, risadas se misturavam ao barulho do secador. Mas Ana não estava ali. O corpo seguia os gestos automáticos, cortar, lavar, escovar, enquanto a mente rodava lembranças como um filme velho. As promessas, os sorrisos, o perfume desconhecido, a mensagem no celular. Cida percebeu o olhar distante. Tá quieta hoje, Ana. Tá com a cabeça longe, só pensando. Em coisa boa ou ruim? Em coisa necessária. Cida deu um meio sorriso. Às vezes, pensar demais é o primeiro passo para mudar. Quando o expediente acabou, Ana não foi direto para casa. Desceu 2 ruas e parou em frente a uma padaria. Comprou um pão doce, o mesmo que costumava dividir com Mauro nas manhãs de domingo. Mas dessa vez, comeu sozinha. Cada mordida tinha o gosto do que ela estava pronta para deixar para trás. Sentada ali, olhando o movimento da rua, Ana entendeu. A traição não começa com um beijo. Começa com o silêncio, com o "tá tudo bem", dito para disfarçar o desinteresse, com o "amanhã eu mudo", que nunca chega, com o amor que vira costume. Ao chegar em casa, Mauro estava no sofá, rindo com o celular na mão. Ela ficou parada na porta por um instante, observando. A expressão dele, leve, solta, diferente da que tinha com ela. O riso dele, sincero, o tipo de riso que ela não via há meses. Tá rindo de quê? Ah, ele se assustou. Nada. Um vídeo aqui. Mostra. Ah, besteira. Ela caminhou devagar até ele, o olhar firme, sem raiva. Eu quero ver. Mauro hesitou. Tentou bloquear a tela, mas era tarde. A notificação ainda estava ali. Clara. Te vejo amanhã, amor. O ar ficou denso. Ana sentiu o corpo formigar. As mãos suadas, o coração disparado. Mas não gritou, não chorou. Só perguntou com voz baixa, firme. Há quanto tempo? Ele tentou desviar. Não é o que você está pensando. Então me explica o que é. Foi um erro. Um erro que você repete há meses? Silêncio. O tipo de silêncio que não pede resposta, porque a verdade já está dita. Ana sentou-se na poltrona da sala. As pernas tremiam, mas o olhar era calmo. Eu vi tudo, Mauro. As mensagens, o hotel, o perfume, tudo. Ele passou a mão no rosto como quem tenta apagar a própria culpa. Eu ia te contar. Não, não ia. Você não entende. As coisas entre a gente. Eu entendo mais do que você imagina. Ela levantou. A voz serena, quase doce. Você sabe o que mais dói? Não é o que você fez. É o que eu deixei de fazer por acreditar que você ainda era o mesmo homem. Ele ficou mudo. Tentou se aproximar, tocar o braço dela. Ana recuou um passo. Não faz isso. Hoje, não, o resto da noite se arrastou em silêncio. Ele no quarto, ela na sala. A televisão ligada em volume baixo, só para preencher o vazio. Mas o vazio não se preenche com som. O vazio preenche a gente por dentro. Ana passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Sabia que, se dormisse ali, o dia seguinte seria igual, e ela não queria igual. Pegou uma mala pequena, guardou algumas roupas, o secador, o caderno de anotações e a carta antiga, aquela que dizia para voltar ao que a habitava antes das promessas. Deixou a aliança sobre a mesa. Antes de sair, olhou a casa. As paredes ainda tinham cheiro de café e rotina. Mas o ar estava leve, como se o silêncio daquela noite tivesse limpado tudo. Lá fora, a cidade dormia. As luzes dos postes tremiam com o vento. Ana caminhou devagar pela rua, o som dos passos ecoando no asfalto molhado. O ar frio bateu no rosto e ela sentiu um arrepio, de medo, mas também de liberdade. Na esquina, olhou para trás. A casa estava distante, pequena, parecia uma lembrança. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não quis voltar. O celular vibrou. Uma mensagem dele. Volta para casa. A gente conversa.
Ana digitou devagar, sem pressa. A gente já conversou. Você é que nunca ouviu e apagou o número. No ônibus, a cabeça encostada na janela, o reflexo mostrava uma mulher de olhos cansados, mas vivos. As lágrimas vieram, sim, mas limpas, sem desespero. Era o corpo se despedindo do que não servia mais. Enquanto o veículo seguia pelas ruas vazias, Ana fechou os olhos. O motor roncava baixo. O mundo passava em luzes borradas. Pensou nas mensagens, nas promessas, nos dias desperdiçados. E com um meio sorriso, pensou também no que viria depois. A dor ainda estava ali, mas agora havia espaço para outra coisa: esperança. A noite do silêncio terminou. E, no amanhecer seguinte, começaria algo novo, mesmo que ela ainda não soubesse o nome disso. A manhã chegou cinza. Um vento leve balançava as cortinas do quarto simples da pensão onde Ana passou a noite. A cama rangia, o colchão era fino e o travesseiro cheirava a sabão em pó barato, mas era o primeiro sono em meses que não foi interrompido por mentiras. Acordou antes do despertador. Ficou deitada, ouvindo os sons do prédio acordando, passos apressados no corredor, alguém lavando a louça, o rádio de um quarto vizinho tocando uma música sertaneja triste. A solidão tinha som, mas curiosamente não era o som que doía. Era o silêncio que vinha depois. Sentou-se na cama e olhou a mala aberta no chão. Ali estavam as poucas coisas que restaram: 3 mudas de roupa, o secador, o caderno de anotações e a carta dobrada. Pegou o papel, leu de novo. Volte para o que te habitava antes de qualquer promessa. Ela leu alto, como quem recita uma oração. A voz saía firme, mesmo trêmula. No fundo, já sabia o que isso significava: voltar para si mesma. Mas o caminho de volta é o mais difícil de todos, porque obriga a olhar as feridas sem anestesia. Foi trabalhar. Ninguém sabia da separação. Ana não contou. Entrou no salão, cumprimentou as colegas com o mesmo sorriso de sempre. Mas os olhos denunciavam o cansaço de quem passou a noite costurando os próprios pedaços. No intervalo, Cida perguntou: "Tá tudo bem mesmo, Ana? Tem algo diferente em você." "Tem sim." "O quê?" "A verdade." Cida a olhou por alguns segundos, depois assentiu. Sabia. Mulheres se reconhecem sem precisar de explicação. Nos dias seguintes, Ana se acostumou com o novo silêncio. A casa de Mauro ficou para trás, e o que antes era lar, agora era lembrança. Ela voltou a caminhar sozinha pelas ruas, passou a cozinhar para uma pessoa só, aprendeu a ocupar o espaço sem se desculpar por existir. Mas à noite, o vazio batia. O corpo sentia a falta do costume, não dele, mas da rotina. O barulho do portão abrindo, o cheiro do jantar, o diálogo curto antes de dormir. Agora havia só o som do ventilador e o eco do próprio pensamento. Ela tentava se distrair, lia, escrevia, assistia a filmes antigos, mas, às vezes, o passado insistia em visitá-la. Um cheiro no corredor, um nome numa música, uma lembrança tola, e tudo voltava. Certa noite o celular vibrou. Número desconhecido. A mensagem dizia: "Você sumiu. A gente pode conversar?" Ela sabia quem era. Mauro. O número novo, o mesmo velho tom. Ficou olhando a tela por longos segundos. O coração ainda reagia. Um músculo que não sabia que podia desobedecer à razão. Mas a mente estava lúcida. Digitou: "Não há mais o que conversar." Apagou. Digitou de novo: "Cuide de você." Enviou. Bloqueou o número. O corpo tremia, não de tristeza, mas de libertação. Era como se finalmente tivesse fechado uma porta que ela mesma manteve aberta por medo de encarar o vento do lado de fora. Na manhã seguinte, Ana decidiu mudar o caminho para o trabalho. Pegou ruas diferentes, olhou vitrines, reparou nas pessoas. O mundo seguia. E isso doía, mas também confortava. No salão, uma cliente nova pediu um corte radical. Disse que queria se sentir outra mulher. Ana sorriu de leve. "Eu entendo." E enquanto cortava o cabelo da mulher, sentiu as próprias mãos mais firmes. Era como se, ao transformar outra, transformasse um pouco de si.
No final, a cliente se olhou no espelho e chorou. Ficou lindo, disse. Ana respondeu. Às vezes, a gente precisa perder um pedaço para se ver inteira. As noites ficaram menos doloridas. Ela começou a escrever no caderno o que sentia, sem ordem, sem pretensão. Chamou o caderno de As Verdades que Rasgam. Ali escreveu coisas que nunca teve coragem de dizer em voz alta. A dor é só o preço que se paga por enxergar. Amor não é promessa, é presença. Eu mereço um amor que não precise de provas. As palavras se tornaram companhia, e aos poucos começaram a costurar as partes do que antes estava em ruínas. Um sábado, enquanto varria o chão do salão, Ana recebeu uma visita inesperada. Era Joana, a vizinha antiga. Soube o que aconteceu. Notícia corre rápido, né? Corre, mas não vim por isso. Então por quê? Para dizer que você fez certo. Às vezes, sair é o único jeito de ficar viva. Ana sorriu, emocionada. Obrigada. Joana segurou a mão dela. Você vai ver. Um dia, essa dor vai virar força, Ana acreditou. Porque, de alguma forma, já sentia essa força crescendo por dentro, silenciosa, firme, paciente. Nos dias que seguiram, Mauro tentou contato por outros meios. Recados por conhecidos, mensagens apagadas, tentativas de arrependimento. Mas ela não respondeu. Não por orgulho, por sanidade. Porque sabia que, se voltasse, a ferida não cicatrizaria, sangraria para sempre. Certa tarde, ele apareceu no salão. Entrou devagar, rosto abatido, olhos baixos. Cida foi quem o reconheceu primeiro. Ana, tem um rapaz te procurando. Ela saiu da sala de lavagem. O coração acelerou, mas o corpo não se moveu. Mauro, posso falar com você? Depende. Vai ser diferente de todas as outras vezes? Eu errei. Eu sei que errei. E eu aprendi. Aprendi que quem trai não só quebra um laço, quebra o espelho de quem acreditava. Ele tentou se aproximar. Ela deu um passo atrás. Não me toca. O salão inteiro ficou em silêncio. As clientes fingiam mexer no celular, mas olhavam. Ana mantinha o tom calmo, mas firme. Você veio buscar perdão, mas eu não te devo isso. Então o que eu faço? Aprende. Como eu aprendi? Ele baixou a cabeça. Saiu sem dizer nada. E quando a porta fechou, Ana respirou fundo. Pela primeira vez, o ar entrou inteiro. Naquela noite, voltou para a pensão, fez um café e sentou à janela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas perdidas. Pensou em tudo, nas promessas, nas mensagens, na traição. E entendeu. A verdade rasga sim, mas também liberta. Ela ainda sentia dor, mas era uma dor limpa. Uma dor que vinha acompanhada de consciência. E no fundo, uma voz pequena, quase um sussurro dizia: você sobreviveu. A casa era a mesma. As paredes, as janelas, até o relógio da cozinha marcando os minutos com aquele tique insistente. Mas sem ele ali, tudo parecia diferente. O ar, mais leve, o som, mais profundo, o tempo, mais lento. Ana voltou para casa 3 semanas depois. Precisava buscar alguns documentos, roupas esquecidas, lembranças inevitáveis. Abriu o portão e o ferro rangeu. O mesmo som de sempre, agora carregado de lembranças. O cheiro de mofo veio primeiro, depois o silêncio. Era um silêncio cheio de ecos. Andou devagar pela sala. Os quadros ainda pendurados, o sofá no mesmo lugar, mas o tapete parecia menor. Curioso como os objetos encolhem quando a gente cresce por dentro. O olhar dela parou na mesa. Ali estavam marcas de copos, um arranhão deixado por um jantar apressado, o vestígio de uma vida dividida. Passou a mão sobre o tampo de madeira. O toque era frio, estranho. Aquela mesa já não lhe pertencia. Abriu o armário e começou a separar o que era seu. Pratos simples, um avental, o jogo de lençóis azul. No meio das roupas, encontrou uma camisa dele. Cheirou. Tinha o perfume que um dia amou e agora rejeitava. Dobrou devagar, colocou dentro de uma sacola e deixou na porta. A cada passo pela casa, uma lembrança se desprendia.
O primeiro café da manhã juntos, a briga por bobagem, o filme que não terminaram de assistir, a promessa dita na varanda numa noite de chuva. Tudo estava ali, impresso nas paredes como tinta invisível. Quando chegou ao quarto, hesitou. As cortinas ainda abertas deixavam o sol entrar, revelando a poeira dançando no ar, a cama arrumada, os travesseiros alinhados. Mas faltava algo, o calor, o som de uma respiração ao lado, um vazio que não era físico, era simbólico. Era o lugar do que não voltaria. Ana sentou na beira da cama e respirou fundo. O peito doía, mas não doía como antes. Era um tipo de dor que não desespera, só lembra. Um lembrete de que viver é também se despedir. No criado mudo, uma foto. Ela e ele sorrindo em frente a uma cachoeira. O sorriso dela era sincero. O dele, agora ela não tinha certeza. Pegou a foto, olhou por um instante e depois a colocou na gaveta. Não rasgou, não queimou, não quis apagar, porque apagar seria negar que um dia acreditou. Do lado de fora, o sol começava a se pôr. As sombras se alongavam pelas paredes da casa, cobrindo o chão como um manto. Ana se levantou, foi até a janela. O vento frio bateu no rosto, bagunçou o cabelo. A rua estava calma, e por um momento, ela sentiu um tipo de paz que não lembrava mais. Abriu a porta e saiu. Trancou o portão, olhou para trás. A casa parecia menor, distante, quase uma lembrança. E, em silêncio, disse adeus. Nos dias seguintes, o vazio não ficou só na casa. Ele vinha junto, dentro dela. Nos intervalos entre uma risada e outra. No meio da tarde, quando o corpo lembrava de esperar uma mensagem que nunca viria. Na hora de dormir, quando a cama parecia grande demais, mas aos poucos, ela começou a fazer do vazio um abrigo. Aprendeu a gostar do som do próprio respirar. Aprendeu a cozinhar só para si, a arrumar a cama para uma pessoa. Aprendeu a ficar sozinha sem se sentir abandonada. Certa noite, enquanto preparava um chá, olhou o vapor subindo da panela, o som leve da água borbulhando, e pensou: a vida também é assim. Ferve, muda de forma e um dia se acalma. O salão se tornou o refúgio. As colegas começaram a notar algo novo em Ana. Uma calma serena, um olhar diferente. Cida, que a observava em silêncio, comentou: "Tá com outro brilho, sabia?" Ana riu. "Deve ser reflexo do secador." "Não, é coisa de dentro. Mulher, quando se encontra, o mundo nota." Ana ficou pensativa. Talvez fosse verdade. Talvez o que ela sentia não fosse mais tristeza, mas espaço. E espaço é o que a vida precisa para florescer. Um sábado, decidiu mudar o quarto da pensão. Trocou o lençol, pendurou uma cortina nova, comprou uma plantinha pequena. Chamou a planta de Esperança, porque era o que ela precisava cultivar. Enquanto regava o vasinho, pensou nas mulheres que vinham ao salão contando suas dores, traições, decepções, silêncios. Percebeu que todas compartilhavam o mesmo medo, o medo de ficar sozinhas. Mas estar sozinha, ela descobriu, não era o pior. O pior era estar acompanhada e sentir o coração vazio. O tempo seguiu. As semanas viraram meses. O vazio foi se transformando em espaço de criação. Ana começou a fazer cursos online, aprimorar o ofício, aprender novas técnicas. Um dia, sonhou em abrir o próprio salão. Anotou num papel: meu nome, minha história, minhas regras. Pregou na parede. Era o primeiro plano real de futuro que escrevia em muito tempo. No início de dezembro, ela voltou a passar na rua da antiga casa. O portão estava pintado de azul, o jardim podado. Mauro ainda morava ali, soube pelos vizinhos, mas não sentiu nada. Nem raiva, nem saudade. Só reconhecimento. Aquele era o cenário de uma vida que já não era a dela. Voltou para a pensão e, à noite, fez um café. Sentou-se à janela e abriu o caderno. Escreveu: "O amor acabou. Mas eu não. A dor passou. E deixou espaço para mim." Sorriu. Era simples. Mas era o tipo de verdade que sustenta uma mulher inteira. O vazio da casa já não assustava.
Virou metáfora, virou memória, virou força. Porque no fim, Ana entendeu. O que preenche uma casa não são as promessas, são as verdades que a gente decide morar. E, naquela noite, sozinha, com o vento batendo na janela e o cheiro de café espalhado no ar, Ana percebeu. O vazio, às vezes, é o começo de tudo. O espelho sempre esteve ali, pregado na parede do quarto da pensão, mas naquela manhã, Ana o olhou diferente. Não como quem se arruma, mas como quem procura alguém que se perdeu há anos. O reflexo mostrava uma mulher simples, cabelos castanhos presos, pele marcada pelo tempo, olhar firme e calado. Mas atrás daquele rosto havia camadas. Camadas de silêncio, de medo, de tentativas de amor. E por trás de tudo, a menina que nunca se sentiu suficiente. Ana encostou a mão fria no vidro. Lembrou da infância, da casa pequena, do pai que saía cedo e voltava tarde quando voltava. Lembrou das brigas, do barulho dos pratos quebrando, da mãe chorando na cozinha, dizendo baixinho: "Um dia você vai entender o que é ser mulher." Ela entendeu cedo demais, aprendeu que mulher engole o choro, que amor às vezes é espera, que cuidado é sacrifício, e cresceu acreditando que o amor verdadeiro vinha junto com dor. Até que a vida mostrou o contrário. Respirou fundo, olhou de novo para o espelho. Dessa vez, não buscou a menina, buscou a mulher que sobreviveu a tudo. E a encontrou. Ali, de pé, sozinha, inteira. Naquela semana, Ana resolveu visitar a mãe. Fazia meses que não ia. Chegou num fim de tarde, o cheiro de bolo invadindo a rua. A mãe, Dona Lourdes, abriu a porta com um sorriso cansado, mas sincero. "Olha só quem veio. Pensei que tinha esquecido da velha aqui." "Esqueci não, mãe. Só precisei me lembrar de mim primeiro." Sentaram à mesa, tomaram café. A mãe a observava em silêncio. "Você tá diferente, Ana." "Pra melhor?" "Pra viva." Riram, e o riso das duas soou como perdão. Enquanto comiam o bolo, Dona Lourdes perguntou: "E o Mauro?" Ana mexeu a colher no café. Ficou no passado. A mãe não perguntou mais, só assentiu. Às vezes é o lugar certo para deixar certas pessoas. No caminho de volta, Ana passou pela antiga rua da escola. As árvores maiores, o muro agora pintado, o mesmo portão azul. Lembrou da menina que carregava os cadernos contra o peito, com medo de errar, medo de decepcionar. Percebeu que aquela menina ainda morava dentro dela, só precisava de colo. No ônibus, encostou a cabeça no vidro e deixou o pensamento fluir. Quantas vezes ela se diminuiu para caber no amor de alguém? Quantas vezes pediu desculpa por existir demais? Quantas vezes confundiu paciência com conformismo? Agora entendia. O espelho não mostra só o rosto, mostra o que a gente evita ver. E o que Ana via agora era uma mulher que, apesar de tudo, escolheu continuar. Na pensão, organizou o quarto. As roupas dobradas, a planta verde na janela, o caderno aberto sobre a mesa. Escreveu uma frase simples: "O amor que me faltou nos outros, eu aprendi a dar para mim." Ficou olhando as palavras. Não eram bonitas, mas eram verdadeiras. E a verdade tem um tipo de beleza que não precisa de aplausos. No salão, os dias começaram a ficar mais leves. As clientes comentavam: "Ana, você tá com um brilho diferente." "É que eu me encontrei, acho." "Encontrou onde?" "Não espelho." Cida sorriu. "Então tá pronta." "Pra quê?" "Pra começar de novo." Mas dessa vez, do seu jeito, à noite, Ana chegou cansada, mas com o coração calmo. Tomou banho, fez um chá e sentou-se na cama. Abriu uma caixa antiga com cartas, fotos e bilhetes. Lembranças de um tempo que não doía mais. Entre os papéis, achou uma fotografia dela com 20 anos. Cabelo comprido, olhos sonhadores, sorriso tímido. Olhou por longos minutos. Sussurrou: "Eu te deixei de lado por tanto tempo." Depois colocou a foto na moldura e apoiou na mesa. Queria lembrar todos os dias daquela versão dela, a que sonhava antes de ser quebrada. Os meses passaram. Ana aprendeu a viver sem se explicar.
Começou a frequentar um curso noturno de estética, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem de fazer. Às vezes, saía cansada, mas feliz. Voltava tarde, sentava na varanda da pensão e olhava o céu, sentindo o vento no rosto. Era o tipo de paz que não se compra. Uma noite, enquanto voltava do curso, viu um casal discutindo na rua. A mulher chorava, o homem gritava. Ana se aproximou com cautela. Tá tudo bem? A mulher balançou a cabeça. Vai ficar. Ana colocou a mão no ombro dela. Vai mesmo. Um dia a gente cansa de ser ferida e começa a ser escolha. Seguiu seu caminho. Atrás dela, o som do choro virou silêncio. E Ana sorriu, porque sabia, às vezes, o que cura a gente é ajudar outra a não se perder. Quando chegou em casa, foi direto ao espelho. A luz amarela iluminava o rosto dela, e por um instante, Ana viu algo que não via há anos. Tranquilidade. Encostou a mão no vidro e falou em voz baixa, como quem fala com uma amiga antiga. Obrigada por não desistir de mim. Fechou os olhos, respirou fundo. Lá fora, o som da cidade diminuía. Dentro dela, o passado finalmente encontrava lugar para descansar. Naquele dia, antes de dormir, ela escreveu no caderno. O espelho me mostrou o que eu fingi não ver. Eu não sou o que me fizeram. Sou o que decidi me tornar depois. E pela primeira vez, Ana dormiu sem o peso da dor e com o leve incômodo da esperança. A ideia da carta surgiu numa madrugada silenciosa. Ana acordou com o coração acelerado, como se o corpo tivesse algo urgente a dizer que a boca nunca teve coragem de falar. Sentou-se na cama, acendeu o abajur e ficou olhando o caderno sobre a mesa. As páginas em branco pareciam chamá-la. Pegou a caneta. Não sabia exatamente para quem escreveria. Para ele, para si mesma ou para a menina que um dia acreditou em promessas. Tomou um gole de água e começou. Mauro, não escrevo para te culpar. Escrevo para me soltar. As palavras vieram lentas, pesadas no início, como se precisassem atravessar um nó na garganta. Mas aos poucos, foram fluindo. Cada linha parecia tirar um pouco do peso que ela carregava há tanto tempo. Durante meses, eu tentei entender em que momento o amor começou a acabar. Talvez tenha sido nas pequenas mentiras, nas desculpas banais, nas mensagens escondidas, ou talvez tenha sido antes, quando eu comecei a me calar para não te perder. Ana parou. A lágrima veio, mas dessa vez sem dor. Era uma lágrima de alívio, de quem se permite dizer o que ficou preso. Continuou escrevendo. Eu te amei, do jeito mais simples, mais honesto, mais inteiro que consegui. E por um tempo, achei que isso bastava. Mas o amor não sobrevive onde há silêncio demais. Eu me perdi tentando ser suficiente para um coração distraído. Fez uma pausa longa. O som da caneta sobre o papel parecia uma confissão. Do lado de fora, o vento batia na janela. O varal balançava. O mundo dormia. Mas dentro dela, algo acordava. Hoje entendo que não fui eu quem ficou. Foi o amor próprio que esperou o tempo certo para voltar. E voltou agora. Ela respirou fundo e sorriu de leve. Escrever tinha se tornado uma espécie de cura, um diálogo entre o passado e o presente. Mas ainda havia algo a dizer. Desejo que você encontre paz, não a paz do arrependimento, mas a paz de quem entende o que perdeu. Eu encontrei a minha, e pela primeira vez ela não tem o teu nome. Assinou. Ana. Dobrou a carta com cuidado, colocou dentro de um envelope e guardou na gaveta. Não pretendia entregar. A carta era dela. Um ponto final escrito à mão. Nos dias seguintes, Ana começou a escrever outras cartas. Mas nenhuma tinha destinatário. Eram cartas para a vida, para si, para todas as mulheres que passaram pelo salão e deixaram um pedaço de dor entre um corte e outro. Para a mulher que acha que precisa se encolher para ser amada. Para a mulher que acredita que o silêncio é segurança. Para a mulher que confunde paciência com esperança. Ela escrevia e deixava as cartas dentro de um envelope pardo que guardava numa caixa de sapatos. Chamou de Minhas Verdades Escritas.
Cida, curiosa, perguntou um dia: "E se alguém ler essas cartas?" Ana respondeu sorrindo: "Quem ler vai se encontrar nelas. E isso já é o suficiente." No salão, as clientes começaram a notar a diferença. "Tem algo em você, Ana. Parece que tá leve." Ela respondia com simplicidade: "É que quando a gente fala o que engoliu por tanto tempo, a alma desincha." E era verdade. A alma dela parecia ter espaço de novo. Respirava, sonhava, ria com vontade. Numa noite chuvosa, sentada no quarto, Ana decidiu queimar a primeira carta. Acendeu uma vela, abriu o envelope e leu mais uma vez. Cada palavra tinha cumprido seu papel. Agora podia partir. O papel foi se dobrando em cinzas. O cheiro da fumaça era estranho, mistura de lembrança e libertação. Enquanto o fogo consumia o papel, ela sussurrou: "Obrigada por ter doído o suficiente para me acordar." Depois disso, passou a escrever menos. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque já não havia urgência. O silêncio agora era tranquilo, não mais o da omissão, e sim o da paz. Certa tarde, enquanto varria o chão do salão, Ana encontrou uma menina de uns 10 anos olhando o movimento. A menina ficou observando os espelhos, encantada. "Você é cabeleireira?" "Sou. Quero ser igual quando crescer." Ana sorriu. "Então começa acreditando em você agora. O resto vem com o tempo." A menina correu acenando. Ana ficou olhando até ela sumir na esquina e pensou: talvez essa seja a forma que a vida tem de dizer que valeu a pena. Naquela noite, ao chegar em casa, abriu o caderno e escreveu uma última vez. A carta que eu precisava escrever não era para ele, era para mim, e eu finalmente li. Fechou o caderno, apagou a luz. A chuva batia na janela e o vento trazia aquele cheiro de terra molhada que sempre a acalmava. Deitou-se. O travesseiro estava frio, mas o coração quente. Ana dormiu sorrindo. Não porque a dor acabou, mas porque entendeu que ela nunca mais seria a mesma mulher que acreditava em promessas. O domingo amanheceu com o céu limpo e o vento leve, como se a cidade também tivesse decidido começar de novo. Ana abriu as janelas e deixou a luz entrar. O sol bateu nas paredes claras do quarto e, por um instante, tudo pareceu mais vivo. O cheiro de café fresco se misturava ao das plantas que ela cuidava com tanto carinho. Havia algo novo no ar, uma paz sem motivo aparente, dessas que chegam quando a gente para de esperar. Era a primeira vez, em muito tempo, que Ana acordava sem pressa, sem mensagens para ler, sem medo do que o dia traria. Colocou uma música suave, amarrou o cabelo e começou a arrumar o quarto. Cada movimento era um pequeno ritual de reconstrução. Esticar o lençol, alinhar as almofadas, dobrar as roupas. A rotina, agora, tinha um significado diferente. Não era obrigação, era cuidado. O espelho refletia uma mulher de 41 anos com o olhar sereno. As marcas no rosto já não incomodavam. O sorriso que antes se escondia agora aparecia com naturalidade. A solidão já não era inimiga, era testemunha. Naquele mesmo dia, ela foi até o salão mais cedo. Abriu as portas, varreu o chão e deixou o sol entrar pelas janelas de vidro. Pegou uma tesoura nova, afiada, e a colocou sobre o balcão. Olhou em volta e pensou: esse lugar é meu espelho agora. Aqui eu corto o que pesa e cuido do que floresce. As primeiras clientes chegaram rindo, falando da vida, dos filhos, do calor. Ana as ouviu com atenção, não por hábito, mas por escolha. Cada mulher que se sentava ali trazia um pedaço do mundo para dentro do salão. E ela sabia. Ouvir histórias era também se curar através delas. Enquanto cortava o cabelo de uma cliente, ouviu a mulher dizer: "Você já percebeu que a gente só se encontra depois que perde alguém?" Ana sorriu, olhando o reflexo no espelho. Talvez porque, quando a gente perde, sobra espaço para se ver de verdade. Na hora do almoço, sentou-se na calçada em frente ao salão, com um lanche simples na mão. O céu azul, o barulho dos carros, a vida seguindo. Ao lado, um menino vendia flores pequenas, embrulhadas em papel colorido.
Moça, quer uma rosa? É de sorte, Ana comprou uma, colocou no cabelo e riu sozinha. Não porque acreditava em sorte, mas porque acreditava em recomeços. À noite, voltou para a pensão. Abriu a janela e ficou observando a rua. As luzes dos postes iluminavam o chão molhado e o vento trazia o som distante de um violão. Sentou-se à mesa e abriu o caderno. Dessa vez, não para escrever sobre dor, mas para registrar o que florescia. Hoje percebi que o amor não acabou comigo. Ele só me ensinou a começar do jeito certo, começar de mim. Fechou o caderno com um sorriso. O som do relógio parecia marcar um novo ritmo, o tempo do presente. Alguns dias depois, Ana recebeu uma ligação. Era uma ex-cliente, amiga de Cida. Você aceitaria dar um curso de corte e autoestima para mulheres do bairro? Ana hesitou. Eu? Sim, você. Elas precisam ouvir sua história. Por um segundo, sentiu o medo antigo rondar, mas respirou fundo. Eu topo. E assim começou. Tímida no início, depois confiante. Falava sobre cabelo, mas também sobre dor, coragem e amor próprio. As mulheres ouviam, choravam, riam, se reconheciam. E Ana percebeu que o que viveu não foi um fim, foi matéria-prima para construir algo maior. Certa tarde, depois de um desses encontros, ela caminhava de volta para casa. O sol batia no rosto, e o vento levantava o cheiro das flores das calçadas. Parou diante de uma vitrine e se viu refletida. Ficou olhando o próprio reflexo, a postura ereta, o olhar firme, a paz. Pela primeira vez, se achou bonita de verdade. Não pela aparência, mas pela leveza. Entrou numa loja, comprou um vestido simples, azul claro. Vestiu em casa, olhou-se no espelho e sorriu. Era a cor que mais combinava com o que ela sentia. Tranquilidade. Naquela noite, o telefone vibrou. Um número desconhecido. Ela olhou a tela, hesitou e atendeu. Alô? Silêncio. Depois uma voz masculina, baixa, familiar. Mauro. Ana fechou os olhos. Não era raiva o que sentia. Era distância. Por que tá ligando? Queria saber se você tá bem. Estou. Pensei muito em você. Eu também pensei, mas só para entender que o que vivemos me ensinou o que eu não quero mais. O silêncio do outro lado foi longo. Você tá diferente. Tô viva. Será que a gente podia se ver? Pra quê? Pra conversar. Conversar não muda o passado, e eu tô ocupada vivendo o presente. Ele suspirou. Você merece ser feliz. Já sou. Ela desligou. Olhou o celular nas mãos e sentiu uma estranha leveza. Não era vitória, era libertação. No dia seguinte, acordou cedo. Fez café, abriu as janelas e deixou a luz invadir tudo. O cheiro da manhã, o canto dos pássaros, o som da rua, tudo parecia novo, mesmo sendo o mesmo. Pegou o caderno e escreveu a última página. Não sou mais a mulher que acreditava em promessas, sou a que aprendeu a fazer as próprias. Prometo não me perder por ninguém. Prometo me escolher, mesmo quando doer. Prometo nunca mais me calar diante do que mereço. Guardou o caderno na gaveta e, antes de sair, olhou para o espelho uma última vez. Sorriso calmo, olhar firme, coração tranquilo. O tipo de mulher que o tempo tentou quebrar, mas acabou lapidando. Saiu de casa com passos firmes, levando apenas uma bolsa, um batom e a certeza de que o futuro, enfim, era dela. O sol a envolvia, e cada passo parecia ecoar uma nova palavra: liberdade. E assim, depois de tantas dores, silêncios e despedidas, Ana entendeu o que é renascer. Não é voltar a ser quem era antes. É florescer com as cicatrizes à mostra, sabendo que elas não a diminuem. Elas a contam. A mulher que acreditava em promessas, agora acreditava em si. E no fundo, esse sempre foi o maior amor de todos.